Olá, meu querido amigo. Nós nos reunimos mais uma vez, de maneira virtual, através dessa breve meditação semanal. Com ela nós queremos aprender de Deus, queremos fortificar a nossa fé e já ir nos preparando para o dia em que novamente poderemos nos reunir em culto nos nossos templos. No momento isso não é possível, mas a palavra de Deus não está morta, a nossa fé não está morta. Nós podemos e devemos manter a nossa fé por meio da leitura da palavra, da oração com o Senhor e do testemunho cristão ali onde nós estamos. A palavra para esse domingo é da carta de Paulo aos Romanos. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito importante para mim. Ela faz parte da minha vida. Eu provavelmente meditei mais na carta de Paulo aos Romanos do que nas outras cartas de Paulo, que eu também li. Mas a carta de Paulo aos Romanos para mim é especial, ela me fala o coração e ela fala de coisas profundas que exigem uma meditação, e não é uma meditação simplesmente racional, mas uma meditação de vida. Você vai acompanhando e vai descobrindo que as coisas que o apóstolo Paulo falou acontecem também na sua vida. E hoje nós chegamos no capítulo 8. O texto que nós temos aqui é de Romanos, capítulo 8, dos versos 31 a 39. Eu quero ler para você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos capítulos anteriores, Paulo vinha falando das lutas que o cristão tem nessa vida, que são quando as pessoas perseguem alguém simplesmente por ela ser de Cristo. Isso acontece hoje em diversos países do mundo. No momento em que nós estamos aqui na nossa segurança do nosso abençoado Brasil, nós temos, de fato, muitas coisas complicadas no Brasil, mas nós podemos expressar a nossa fé em liberdade. Podemos comprar uma Bíblia em qualquer lugar com liberdade. Nós não temos uma perseguição institucional contra os cristãos, mas há países que têm. E irmãos estão dando a sua vida nesse momento pelo seu testemunho de amarem mais a Jesus do que amar o mundo. Vale a pena, afinal, ser cristão? Será que as coisas que nós cremos são corretas? Se os cristãos sofrem no mundo, será que Deus não os abandonou? Ou, em última análise, será que Deus de fato existe? Essas perguntas, elas acontecem quando nós estamos no meio do sofrimento. E provavelmente você já experimentou também. No meio de uma doença, no meio de um problema familiar muito grande, de um problema profissional. Quando tudo parece dar errado, nós somos confrontados com essas realidades. E quando chega agora nesse final do capítulo 8, parece que o apóstolo Paulo ele descortina o sobrenatural para que a gente que está no mundo natural possa olhar lá para dentro e ver o que de fato está acontecendo. Nós não podemos nos iludir. Enquanto nós vivemos, existem forças de Deus atuando nesse mundo.
Há forças do mal também, é verdade, mas a força de Deus é extremamente mais poderosa do que qualquer poder do mal nesse mundo. E o Paulo, através de 4 perguntas, nesses curtos versículos, ele vai nos falar que vale sim a pena crer em Deus. E ele vai nos mostrar por que vale a pena. E eu já adianto a resposta. É porque nós somos amados por Deus. Nós somos profundamente amados. Aqueles que creem em Jesus Cristo são tornados filhos de Deus. E Deus tem um amor de Pai por causa de Jesus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Qual é a sua primeira pergunta nesse texto? Ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está querendo dizer que ninguém vai ser contra nós. É claro que há pessoas que são contra os que creem em Jesus. Ele está querendo dizer de maneira bem clara que nenhuma pessoa que tenha exercido um mal contra os cristãos pode prosperar. É claro que por aqui, no momento, nós podemos ser prejudicados. Veja, o próprio apóstolo nesse texto cita o Salmo 44. Nós somos colocados como ovelhas para o matadouro. O próprio apóstolo Paulo sofreu na sua vida e muito por ser um apóstolo, por levar a palavra de Deus adiante. Foi apedrejado, teve que fugir de cidades, esteve em naufrágios, ele sofreu chibatadas, foi preso. Sim, tudo isso acontece para o cristão, mas, de fato, se olharmos para o mundo do reino de Deus, quem é que pode ser contra aquele que Deus ama? E veja, todo aquele que levanta a sua mão, que levanta a sua voz, que humilha, que agride um filho de Deus, tem para si, colhe para si a justiça do próprio Deus. Um dia Deus fará justiça aos seus filhos. Por enquanto, nesse nosso deserto em que caminhamos, nesse nosso mundo caído, os cristãos sofrem. Mas o dia em que o reino de Deus irromper para dentro desse mundo, então a justiça será feita. Então não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Nós precisamos ter sempre em mente que o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, sofreu. Se o Mestre sofreu, o caminho dos discípulos também é o sofrimento. E vale a pena sofrer por Jesus. Se você nesse momento está sofrendo alguma retaliação simplesmente por ser crente em Jesus, eu sei do seu sofrimento, mas eu quero lhe dizer, você tem a proteção de Deus, você tem o galardão de Deus, você tem a recompensa de Deus para você. É uma honra poder sofrer pelo Senhor Jesus. Isso nós vamos aprendendo com a maturidade de fé. Vamos aprendendo conforme o tempo passa. Vale a pena sofrer por Jesus. E o raciocínio do apóstolo Paulo para essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, vem automaticamente com a seguinte resposta: se Deus não poupou o seu próprio Filho por nós, será que Ele não vai guardar para nós todas as coisas, veja bem, todas as coisas do reino futuro para nós também? E aqui nós somos remetidos diretamente para o sacrifício que Abraão teve que fazer com seu filho, Isaque. Ele levou Isaque para ser morto. Na última hora é que Deus proveu o cordeiro e alivia para o Abraão dessa prova terrível. Mas o próprio Deus, esse não poupou o seu filho. E ele deu por nós. É uma loucura. É algo inexplicável que Deus ame tanto o ser humano a ponto de dar o seu próprio Filho em sacrifício por nós. E assim, pelo sacrifício de Cristo, somos levados à fé, ao perdão. E ele vai dizer, pela ressurreição de Cristo, já começamos a viver no reino de Deus. O reino de Deus que está dentro de nós, que está dentro de todo aquele que crê. A segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz nesse texto é: quem acusará os filhos de Deus? Quem é que vai chegar diante de Deus com coragem para dizer: olha lá o teu filho, ele tem esses pecados, tu tens que condená-lo? Isso aliás, é o trabalho que Satanás faz.
A palavra diabo, ela vem de uma origem que significa acusador. Ele acusa. Mas para quê que ele vai acusar os filhos de Deus? Porque Deus justificou os seus filhos. E a palavra justificar, ela vem aqui da origem jurídica, de tornar justo. É como se o juiz batesse o martelo e dissesse inocente. Ou, melhor dizendo, batesse o martelo e dissesse culpado. Mas quem vai pagar a conta, quem vai pagar a pena é o meu filho. E ele já pagou. Não tem mais como nos acusar. Depois ele pergunta quem pode nos condenar. Essa é a terceira pergunta. Quem pode nos condenar? Se Deus está com Cristo ao seu lado, intercedendo por nós o tempo todo. E sabe, Jesus conhece o teu nome. O Senhor Jesus te conhece profundamente e conhece a mim. E quando nós somos assolados pelo pecado, quando nós somos assolados pelas dificuldades, Jesus lá no céu diz: Pai, olha pelo teu filho, olha lá pelo Ednilson, olha pelo João, pelo Arthur, olha pela Marina. Assim, Senhor, Ele vai sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo o tempo todo por nós. Nós não precisamos fazer nada. O Senhor Jesus já fez tudo. E a quarta e última pergunta do apóstolo Paulo é: dado todas essas coisas, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Se Jesus Cristo já cumpriu tudo para nós, se Ele abriu o caminho da ressurreição, se Ele inaugurou o novo reino e se Ele implantou a fé nos nossos corações, quem pode nos separar? O apóstolo dá alguns exemplos. Ele diz: nem a morte nem a vida, nem anjos, nem as forças sobrenaturais desse mundo, nem as dificuldades e os pecados agora do presente e nem os que virão. Ele diz: nem os poderes desse mundo, nem a maior altura e nem mesmo as próprias forças do inferno podem nos separar do amor de Deus por causa de Jesus. Vejam assim, Jesus é o centro da nossa fé. Sem Jesus e a sua obra, nada nós seríamos. Mas porque Jesus veio e sofreu por nós e ressuscitou, então nós podemos ter vida eterna com Deus. E caminhando já para o reino de Deus, nós caminhamos em bênção. Havia um grande cristão já falecido que eu conheci que dizia: nem só o céu é bom, mas o caminho para o céu também já é bom. Essa palavra me acompanha, porque de fato, o que o cristão pode ter na vida não é simplesmente o que Deus tem guardado para ele quando ele morrer, quando vier o novo reino de Deus, quando nós somos ressuscitados, mas já conhecer a Deus e viver com Ele é, de fato, muito bom. Meu querido irmão e irmã, você achou a vida cristã difícil demais? Você achou em algum momento que não valia a pena? Você está triste e cansado de lutar contra os seus pecados, contra a sua própria natureza? Paulo aponta para o amor de Deus. Deixe-se derramar no amor de Deus. Se jogue no colo do Pai. Deixe-se abraçar por Deus. Quando Ele nos torna filhos, esse nome é muito importante. Um pai não deixa de amar seu filho. Ao menos um bom pai, digamos assim. Tem pais ruins nesse mundo também, infelizmente. Mas Deus não deixa de amar o seu filho, não importa o que ele faça. Nas suas lutas, nas suas tristezas, nas suas decepções, o pai continua amando o seu filho. Deus tem bênçãos para nós. Deus, nesse momento, quer abençoar você, a sua vida, a sua família,
os seus planos, se forem de acordo com a vontade de Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Esse é o grande consolo. Nós estamos com Deus. Ele nos ama e nada pode nos separar desse amor. Fique com Deus. Amém.